37 Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 181, Primeira onda Autor, Voando Sozinho. Tradutor, Endless Fantasy Nuble na voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.net e não se esqueça de conferir o site. Os tanques na linha de frente formaram uma linha de defesa rígida e inexpugnável, enquanto os atacantes de longo alcance atrás deles começaram a lançar suas habilidades de área de efeito nos monstros que estavam agrupados firmemente. Zhang Yang lançou menor varredura horizontal e causou mais de 3.200 mais de dano a todos os monstros na área semicircular à sua frente. Ele então pisou no chão e lançou menor golpe trovejante, causando mais 444 de dano. O menor onda explosivo foi lançado e um dano similar de 444 foi causado. Nessa situação caótica, todas as habilidades e ataques só podiam ser lançados por instinto, sem antecipação das ações do inimigo. Como tanque, ele precisava se manter firme, sem se mover. Precisava garantir que nenhum monstro conseguisse passar por ele, ou então ameaçariam os atacantes que estivessem atrás. A quantidade de monstros avançava como um tsunami no oceano. Ninguém sabia exatamente quantos monstros havia atrás da linha de frente. Quantos deles um único tanque conseguiria lidar? Somente um batalhão completo de tanques conseguiria fazer tanto. Embora os monstros ao redor de Lone Desert Smoke e Crimson Rage estivessem bloqueados, nem todos os jogadores conseguiram se sair tão bem quanto eles. Do outro lado da zona de guerra, monstros já haviam penetrado a linha de defesa dos jogadores e entrado em confronto com o exército de NPCs. O som da guerra ecoou por todo o campo, com choques e batidas de metal contra metal. Este é o verdadeiro início da guerra em larga escala em Milagre de Deus. Com o machado de batalha Dente de Dragão Amarelo Dourado nível 50 em mãos, um equipamento completo de nível cinza prata cobrindo seu corpo, juntamente com a passiva de negação de defesa de 50%, mesmo como tanque, o dano causado por Zhang Yang era devastador. Especialmente quando usava menor varredura horizontal, ele podia facilmente causar 3.200 ou mais de dano e 6.400 mais se fosse um acerto crítico. Se recebesse um golpe de sorte, seu dano aumentaria para 9.600 mais. Era o suficiente para desencadear um ataque cardíaco em qualquer um que testemunhasse seu poder. Esse filho da puta é realmente um guardião? Tanques, independentemente da classe, tinham uma habilidade única. Um guardião tinha menor golpe trovejante, enquanto um defensor tinha menor devoção. Defensores também tinham menor escudo espinhoso, que só era ativado quando alguém era atacado. Zhang Yang era um cara estranho entre todos os tanques, pois além de menor golpe trovejante, ele também tinha menor varredura horizontal e menor onda explosiva. Em uma luta como essa, com tanques na linha de frente com tantos ataques, sua fúria aumentaria sem limites e eles poderiam simplesmente conjurar todas as suas habilidades após o tempo de recarga. Com apenas menor varredura horizontal, Zhang Yang já estava no mesmo nível de conjuradores e caçadores em termos de dano. Adicionando menor golpe trovejante e menor onda explosiva à equação, Zhang Yang havia superado o restante do ataque e se tornado o atacante mais forte em campo. Ele estava obviamente em primeiro lugar na lista de contribuição, deixando o segundo colocado para trás. Os pontos de contribuição eram medidos em ataques desferidos e também na quantidade de cura. Para equilibrar a mensuração da contribuição, os tanques teriam um sistema de contagem de bônus que multiplicaria o dano causado por uma determinada quantidade para equilibrar os tanques de baixo dano. No entanto, Zhang Yang não tinha nada a ver com os tanques comuns de baixo dano. O poder de dano desse cara era como de um helicóptero de ataque Apache. Bom bom bang bang. Esse cara mandava o inferno de cima quando você menos esperava. Como é que o ponto de contribuição dele seria tão baixo? Os outros dois tanques que estavam ao lado de Zhang Yang estavam bastante entediados, já que todos os monstros que se aproximavam tinham como alvo apenas Zhang Yang. Seus papéis foram reduzidos em um nível, e eles precisavam apenas garantir que a linha permanecesse inexpugnável para os monstros. Eles só precisavam garantir que Zhang Yang não fosse cercado e matar qualquer outro inimigo que corresse o risco de ultrapassar a linha, colocando os curandeiros e atacantes em perigo. Os guardas da aparição tinham um ataque básico de cerca de 1.000, e quando atacavam Zhang Yang,
Ele recebia apenas 20 mais de dano após deduzir seu valor de defesa, 20% de redução de dano e o efeito de absorção de dano do próprio equipamento de 450. Apenas cerca de 10 monstros podiam atacar Zhang Yang em um instante, e todos esses ataques eram apenas uma pequena provocação para Zhang Yang. Quando o assassino da aparições apareceu, Zhang Yang concentrou-se e lutou com afinco. Mesmo com apenas alguns dessas elites, quando um deles atingiu Zhang Yang, ele recebeu mais de 800 de dano em um único golpe. An Shui rapidamente lançou menor regeneração e seguiu seu caminho. Outros não eram tão fortes quanto Zhang Yang, com An Shui, o super curador, apoiando o tempo todo. Quando a batalha havia começado há pouco tempo, muitos tanques da linha de frente haviam caído e permitido que muitos monstros se espalhassem pela multidão de jogadores. Agora era a chance de deixar outros ataques, como os berserkers, bandites, templários e outras classes de ataque corpo a corpo, brilharem. Todos eles correram para enfrentar os monstros e os mataram. Mesmo sem um tanque para conter o agro do monstro, uma mulher bonita atrairia automaticamente os homens, e bons monstros atrairiam jogadores para atacar. Elite ou não, este assassino de aparições tinha 100.000 HP, mas ainda assim foi morto por 10 jogadores a mais em apenas 10 segundos ou mais. Os monstros não conseguiram matar um único jogador. O exército de NPCs não era apenas um alvo fácil, sem fazer nada, enquanto Zhang Yang e o resto dos tanques lutavam com toda a sua força. Os monstros que atacavam pela frente não conseguiam acionar o exército de NPCs atrás da linha de defesa, mas assim que o monstro atravessasse os tanques e se dirigisse aos atacantes à distância, o exército de NPCs iniciaria seus ataques contra o monstro e ajudaria os jogadores. O monstro continuava a aparecer sem parar, e quando um grupo era morto, outro tomava o seu lugar. O ciclo se repetia infinitamente. Felizmente, a quantidade de pontos de experiência fornecidos pelo monstro era tanta que muitas luzes douradas continuavam piscando, os jogadores subiam de nível aqui e ali. Os jogadores de nível 20 a 30 que haviam se juntado a essa batalha certamente teriam uma surpresa. Embora os monstros ao redor distribuíssem preciosos pontos de experiência, eles também dropavam equipamentos. Embora a taxa de drop de 10% fosse bastante baixa, o grande número de monstros compensava, pois o chão estava repleto de muitos equipamentos de aço negro e alguns de cobre verde. Como o campo de batalha ainda estava cheio de monstros, ninguém ousava se aproximar para pegar os itens. Apenas os equipamentos que estavam espalhados entre os jogadores podiam ser coletados. Eles eram dropados por monstros que haviam rompido a linha de defesa. 50 minutos depois, Jing, o chefe da primeira onda, Bangla, apareceu. Junto com a notificação do sistema, uma aparição gigante voadora de 50 metros de altura apareceu no campo. Os lacaios pararam de aparecer. Bangla, cinza prata, demônio. Nível, 51. HP, 10 milhões. Defesa, 600. Porra. 10 milhões de PV? É só um chefe cinza prata. Olha só a defesa. 600. Como você espera que a gente mate ele? Eu só tenho um equipamento cinza prata nível 40 e só 1.200 a 1.400 de dano. Eu só acertaria com menos de 50% do meu poder original. Angordo gritou enquanto verificava as propriedades do chefe. Zhang Yang riu. Isso é bem normal. Olha quantos jogadores temos agora. Se o chefe não tivesse tanto HP, ele não morreria depois de 2 ou 3 segundos. O Gordon assentiu. O número de jogadores participando desta guerra poderia facilmente ultrapassar 2 milhões de jogadores. No entanto, nem todos conseguiriam causar dano ao chefe onde estivessem. No máximo, apenas 100 a 200 jogadores conseguiriam atacar o chefe ao mesmo tempo, o que poderia ser uma morte bem rápida. Tanque novato. Vamos pegar aquele chefe. Wei Yan gritou. Ainda tem muitos monstros por aqui. Não podemos sair correndo, mesmo que queiramos. Fiquem de olho para onde o chefe vai. Zhang Yang lançou um menor esmagamento destrutivo e matou instantaneamente muitos monstros ao seu redor com um golpe crítico. A velocidade de movimento do chefe não era tão rápida. Ele levou uma eternidade para se mover apenas 500 metros. Quando o chefe chegou, os jogadores já haviam matado a maioria dos guardas da aparição ao redor. Nesse momento, gritos de guerra dos jogadores podiam ser ouvidos preenchendo o ar. Mate o chefe. Uau!
Quando Zhang Yang notou muitos jogadores correndo em direção ao chefe, ele imediatamente chamou seus companheiros de guilda pelo canal da guilda: não corram para o chefe ainda. Qualquer chefe que apareça em uma guerra em grande escala como esta com certeza seria forte pra caramba. Não desperdicem suas vidas. Aproveitem esta chance e peguem todos os equipamentos que nos pertencem. Naquele instante, como se aqueles jogadores estivessem tentando provar que Zhang Yang estava certo, a maioria dos jogadores que correram em direção ao chefe ganhou seu agro. O chefe acenou com o braço direito e um enorme buraco negro apareceu entre os jogadores mais barulhentos. Menos 4.000. Menos 4.000. Menos 4.000. Os jogadores que estavam no buraco recebiam dano contínuo a cada 2 segundos, matando instantaneamente a maioria dos jogadores presentes. Aqueles que ainda estavam correndo para a luta, de repente puxaram o freio de mão e se viraram, fugindo como se tivessem visto suas ex-esposas os perseguindo com uma faca. O chefe lento e preguiçoso de repente se moveu com tanta agilidade, como se os esteroides que havia tomado antes finalmente tivessem feito efeito. Um por um, o chefe perseguiu os jogadores e os matou invocando mais buracos negros. Por fim, sem muito esforço, o chefe matou a maioria dos jogadores que haviam aparecido antes. Os jogadores que chegaram um pouco mais tarde agradeceram com gratidão ao próprio atraso. Se tivessem entrado junto com os jogadores mais cedo, teriam se juntado a eles na morte. Todos aproveitaram a oportunidade e correram para um outro lado, recolhendo os itens e equipamentos no chão. Se os itens fossem deixados no chão sem saque, eles desapareceriam junto com o cadáver do monstro após um tempo determinado. Num instante, os jogadores ao redor não se adiantaram mais. Aliás, nenhuma guilda ousaria dar o primeiro passo para atacar. Quando um chefe aparecia, era simplesmente forte demais para qualquer guilda aleatória enfrentar. Em segundo lugar, todos os mestres de guilda já haviam chegado a um acordo sobre o chefe. Cabia ao chefe decidir quem reivindicaria seus sacas. Com muita pressa, o chefe entrou na linha de defesa da Skig. O mestre da guilda Skig, e também o tanque principal da guilda, Ski Shaman, um guardião enão, rapidamente reuniu outros 20 tanques bem equipados para se juntarem a ele e tancarem Bangla. Atrás deles, havia mais de 10 Elers apoiando os tanques. Em segundos, Ski Shaman conseguiu segurar o agro do chefe e os atacantes à distância de Skig iniciaram seu ataque. Seus atacantes corpo a corpo recuaram, preparando-se para não serem atingidos pelo devastador ataque em área do chefe. O chefe tinha um valor de defesa extremamente alto de 600, e não só isso, como também uma defesa mágica igualmente forte. Mesmo com 5 camadas de menor defesa aleijada, os ataques da maioria dos jogadores já estavam reduzidos em 40%, já que seus equipamentos estavam no nível 40, cobre verde, e o nível de seus personagens estava apenas no nível 45, seu dano era apenas cerca de 500 a mais. Os jogadores com aquele nível e equipamento eram a maioria nesta guerra. Afinal, poucos conseguiam obter equipamentos cinza-prata de nível 30 ou 40. 90%, 80%. O HP de Bangla era simplesmente demais para eles. Mesmo com centenas de jogadores cercando o chefe, a barra de HP estava caindo em um ritmo extremamente lento. O Xamã Celeste estava claramente segurando o agro do chefe com firmeza, mas ainda assim ele conseguia criar um buraco negro na multidão de vez em quando. Enquanto os jogadores estivessem muito próximos, eles seriam mortos sem conseguir esquivar da habilidade a tempo. Quando o HP de Bangla foi reduzido para 30%, Skig já havia perdido mais de algumas centenas de jogadores. No entanto, se não houvesse outros incidentes inesperados, o chefe acabaria caindo para Skig. Morpeg, Legendário Guardião Capítulo 182, Idiotas sem vergonha. Quando tudo estava indo bem, os dominadores começaram a correr em direção ao chefe. No momento em que os dominadores iniciaram o movimento, inúmeros jogadores sem guilda, bem como guildas que eram pequenas demais para participar da reunião do mestre da guilda ontem, todos o seguiram. Devido ao status da Skig como uma super guilda chinesa, muitos não queriam se envolver com o lado ruim e, respeitosamente, mantiveram distância, deixando o chefe para si. Mas, ao verem os dominadores de nível semelhante avançando, pensamentos nefastos, emergindo da natureza humana, tomaram conta de suas mentes. Se eles se juntassem à luta, seria como abutres limpando os ossos das carcaças deixadas como restos da refeição de um leão.
Diante do enxame de jogadores, a SKIG agiu como uma guilda profissional. Alguns jogadores se afastaram da luta contra o chefe, formando rapidamente uma linha de defesa circular. Milhares permaneceram com o chefe, atacando com todas as suas forças. Esses abutres teriam que atravessar a linha de defesa se quisessem o chefe. A atmosfera se tornou terrivelmente hostil em um instante. O xamã celeste gritou: hipócrita! Seu desgraçado, você quer matar o chefe. O cavaleiro humilde sorriu gentilmente e riu. Xamã celeste. Que par de olhos te disse que tocamos no chefe? Não podemos simplesmente chegar mais perto e testemunhar sua força das primeiras filas. O xamã celeste murmurou silenciosamente para si mesmo. Observando o HP do chefe começar a cair, as guildas menores começaram a sentir ansiedade. Lentamente, uma a uma, começaram a lançar ataques. Não era como se estivessem atacando jogadores dos SKIG, eles simplesmente queriam acertar o chefe. Em Gold's Miracle, o sistema registrará um jogador como parte da força de ataque. Ser registrado como atacante daria a qualquer um a chance de obter os itens de batalha. Quando o chefe caísse, qualquer um poderia correr para a área e pegar os itens, desde que estivesse registrado como tal. Com as guildas menores começando a atacar, os jogadores aleatórios ao redor se juntaram e começaram a atacar os jogadores do SKIG. A SKIG é forte. O nível médio dos jogadores era bem alto. Com equipamento e habilidade adequados, eles poderiam ser descritos como leões fortes. Essas guildas menores jamais chegariam ao nível da SKIG. Apesar de seus melhores esforços, eles eram, no máximo, como cães de caça. Um único cão pode ser inútil ao enfrentar um leão, mas se, digamos, 5 ou 6, ou talvez 10 a 20 cães atacassem um leão, o resultado seria diferente. E assim, a linha de defesa formada pelos membros da SKIG foi rompida. Um grande número de jogadores começou a romper a defesa e acertar o chefe. Contanto que conseguissem acertar, eles conseguiriam pegar os itens. Isso se ainda estivessem de pé quando o chefe fosse morto. Tanque novato. Devemos matar o chefe também? Wei Yan cutucou Zhang Yang. Zhang Yang sorriu. Deixa pra lá. É só um chefe cinza prata de nível 50. Os itens não serão nada comparados a qualquer coisa de nível amarelo ou ouro. Já fechamos um acordo com a SKIG. Não haverá xing dos chefes um do outro. Porque eu arriscaria nosso bom relacionamento por um mero chefe cinza prata. Oh! Zhang Yang e seu pequeno e alegre grupo de amigos já haviam derrotado um chefe cinza prata de nível 40 e um chefe amarelo dourado de nível 50. Nenhum deles tinha qualquer desejo de lutar contra a Bangla desde que provaram o sangue de inimigos muito maiores. Dito isso, se os dominadores atacassem o chefe, Zhang Yang certamente atrairia alguns homens para a briga. Se você tentar se comunicar diplomaticamente com um gentleman, é como se estivesse brincando de pega-pega com a parede. Aproveitando a oportunidade, os dominadores fizeram seu movimento. Através das brechas deixadas pelos outros jogadores, eles chegaram ao chefe. Irmã Xamã Celeste, trouxe meus irmãos dos dominadores. Não se preocupe. Com duas guildas trabalhando juntas, tenho certeza de que podemos punir esses jogadores ilegais. Gritou o cavaleiro humilde enquanto ordenava que seus subordinados atacassem o chefe. O xamã celeste ficou tão furioso que sentiu a raiva subir como bile quente. Alguém poderia ir mais baixo que essa esquaré. Foi esse próprio desgraçado que trouxe seus homens até aqui. Outros se aproveitaram da situação e a pioraram. Essas guildas menores e jogadores aleatórios não tinham como saber o que as guildas maiores já haviam feito em uma reunião anterior. É claro que eles seriam levados a esse ponto quando o cavaleiro humilde fizesse um movimento decisivo. No fim das contas, um gentleman está aqui apenas para dar uma surra no chefe, com a premissa de ajudá-lo a lutar contra os outros jogadores. Esse hipócrita de merda chegou a um ponto ainda mais baixo do que os que xamã jamais poderia imaginar. O xamã celeste berrou com raiva. Seu babaca sem vergonha. Fudam-se todas as 18 gerações dos seus ancestrais. O cavaleiro humilde riu da situação. Todas as 18 gerações já viraram pó na terra. Sinta-se à vontade para transar com elas se quiser. Receio que você não encontre nenhum buraco para o seu pintinho. O xamã celeste ficou sem palavras. Como poderia encarar alguém tão descarado quanto ele? Discutir com aquele babaca enorme só o faria vomitar sangue.
O xamã celeste só podia ordenar aos membros da guilda que matasse qualquer um próximo ao chefe, impedindo que outros jogadores pegassem o saque. Havia muitos jogadores por perto, mas Skig não teve problemas em lidar com o chefe. Pelo contrário, o chefe estava matando os jogadores em um ritmo ainda mais rápido. O chefe brandia um braço gigantesco e lançou muitos buracos negros por toda parte. A área inteira foi quase engolida por tinta preta, matando instantaneamente inúmeros jogadores ao redor. O Eianero fez becinho e disse: "Olha só esses jogadores insignificantes. É como se nunca tivessem visto um chefe na vida. É só um chefe cinza prata de nível 51. Ele só vai derrubar armas cinza prata de nível 50, no máximo. Não é como se fosse derrubar nada de ouro amarelo." Zhang Yang balançou a cabeça e riu dela. "Pirralho. Lutamos com Zaka há poucos dias e conseguimos equipamentos amarelo dourado e cinza prata de nível 50. Para eles, um equipamento cinza prata de nível 50 é, de longe, o melhor equipamento que já viram." Anshui suspirou e disse: "A curiosidade matou o gato, a ganância matou os humanos." O Gordon abriu a boca para dizer algo. Mas antes que pudesse falar, virou-se para olhar para Sun Xiu e voltou-se novamente, em silêncio. Seu rosto parecia estar segurando um cocô enorme, contorcido, demonstrando extremo desconforto e dor. Zhang Yang suspirou profundamente e disse: "Gordo, se você tem algo a dizer, é só dizer. Não é a primeira vez que ouvimos suas besteiras. Os homens morreriam por seu PU, as mulheres morreriam por... Bom." Antes que ele pudesse terminar a frase, todos que estavam perto dele já tinham batido em sua cabeça. "O chefe está prestes a morrer." Em meio ao caos, alguém gritou alto. Jogadores não tanques que haviam recuado após desferir um ou dois golpes já estavam reagindo, preparando-se para lutar pelos itens do chefe. "Malaba SHIDA", gritou Bangla, e seu enorme corpo explodiu, causando dano massivo a todos os jogadores em um raio de 20 metros. Em seguida, transformou-se em um talismã de papel que caiu no chão. Da mesma forma, muitos equipamentos foram derrubados pela área. Quando o chefe foi morto, a explosão havia eliminado todos os jogadores que não eram tanques. Apenas alguns tanques com HP mais alto permaneceram ao redor do cadáver. O xamã celeste reagiu rapidamente e coletou os itens o mais rápido que pôde. Quando os outros jogadores tentaram coletar os itens, rapidamente notaram que eles não estavam entrando em seus inventários. Líder da guilda. Mude para o modo de coleta livre. Não use o modo de distribuição de líderes. Sempre que uma super guilda como a Skin tentava matar um chefe, a maioria dos grupos escolhia usar o modo de distribuição de líderes para coletar os itens. Isso evitava que espiões de suas próprias guildas fugissem com os itens. O xamã celeste era o mestre da guilda Skig, naturalmente, o líder de toda a rede de grupos. No entanto, os tanques de outras guildas não seriam necessariamente líderes de grupo. Embora os membros do grupo tivessem o direito de coletar itens, apenas o líder do grupo teria autoridade para distribuí-los. Quando isso acontecesse, eles só poderiam esperar que o líder tomasse a decisão. Quando os outros grupos mudaram o modo de distribuição para coleta livre, Skig já havia saqueado a maior parte do equipamento, deixando apenas um punhado de equipamentos Greencopper para os outros. Que desperdício! Eles perderam tantos jogadores e, por causa de um pequeno detalhe, desperdiçaram seus esforços em apenas um ou dois equipamentos verde-cobre. Que decepção enorme! Zhang Yang estava rindo muito do outro lado da zona de guerra. Assim que o chefe foi derrotado, as outras guildas começaram a se dispersar. Com mais 9 ondas de monstros surgindo, não era um bom momento para começar uma guerra civil. Para colocar as coisas em perspectiva, enquanto o chefe era derrotado, cerca de 3.000 jogadores morreram. Embora o xamã celeste tivesse conseguido saquear a maior parte dos itens, ele continuava de mau humor. Virou-se para os dominadores e gritou: "Hipócritas! Quando isso acabar, eu mesmo trarei meu próprio exército para destruí-los." Embora Skig fosse uma guilda forte, os dominadores não eram fracos. Bli Gentleman respondeu imediatamente: "Skig, por que vocês estão se esforçando tanto? Eu trouxe minhas tropas para ajudar vocês. Como puderam não reconhecer o feito que eu fiz?" "Besteira!" gritou o xamã celeste. "Se você não tivesse trazido seus homens aqui, nenhum dos jogadores aleatórios teria atacado. Vai se fder. Eu vi claramente o que você fez.
Vou matar o próximo chefe que você enfrentar, e se eu não fizer isso, vou deletar a porra da minha conta. O cavaleiro humilde repreendeu, xamã tímido. Você é um homenzinho tão mesquinho. Eu te ajudei, com boas intenções. Mas você me morderia de volta depois de tudo isso, como um cão raivoso. O que aconteceu com você? Puta merda. O Gorduan quase escorregou e caiu. Não. Não é vergonhoso demais para ele dizer isso em voz alta. Zhang Yang balançou a cabeça com tristeza. Ele não conhecia um Bli Gentleman suficiente e jamais imaginaria o nível de indecência que aquele homem era capaz. O xamã celeste estava tomado pela mais pura raiva. Se ele não fosse o mestre de uma super guilda, tendo que manter seu status e proteger os interesses da guilda, ele já teria dado a ordem de matar todos os dominadores. Ding! A segunda onda de monstros começou a sair da fortaleza Túculo. Apenas 30 minutos após a derrota de Bangla, o sistema apitou novamente e inúmeros monstros vermelhos começaram a emergir da fortaleza. A marcha dos pequenos demônios vermelhos podia ser facilmente vista a olho nu, pois os monstros eram facilmente distinguíveis pela perigosa cor vermelha que se associaria a um desastre. Os monstros que emergiram eram, em sua maioria, demônios vermelhos, com aproximadamente 1 metro de altura. Enquanto os poucos menos numerosos tinham pelo menos 3 metros de altura e eram de cor mais escura. Eles eram, obviamente, a elite, pequeno diabo, normal, demônio. Nível, 52. HP, 5200. Defesa, 50, pequeno diabo malévolo, elite, demônio. Nível, 52. HP, 100.000. MP, 40.000. Defesa, 300. Zhang Yang imediatamente gritou suas ordens. Reagrupai-vos. Agora. Preparai-vos para a próxima onda. Membros dispersos da fumaça do deserto solitário, da fúria carmesim e do paraíso perdido convergiram rapidamente e reformaram a linha de defesa. Tanques e atacantes de longo alcance se posicionaram enquanto os curandeiros se preparavam para dar suporte. À medida que o mar de monstros vermelhos se aproximava a cada segundo, a atmosfera tensa no ar ficava mais pesada. A ansiedade, preocupação e pavor aumentavam ao extremo. Zhang Yang ativou menor fúria sangrenta e ganhou 30 de fúria. Com isso, ele ativou menor varredura horizontal e brandiu sua espada com força bruta, causando mais de 3.000 de dano a todos os monstros próximos. Vários textos de dano menos 3.000 apareceram, exibindo um poder devastador para aqueles ao redor dele, elevando o moral deles. Enquanto Zhang Yang causava danos bombásticos, ele recebia apenas danos insignificantes e insignificantes dos monstros. Menos 29. Menos a 32. Menos 24. Enquanto Zhang Yang causava dano altíssimo a inúmeros monstros ao redor, ele só recebeu arranhões de gato deles. Estima-se que, considerando todo o dano coletivo, ele estava recebendo, em média, cerca de 30 de dano por monstro. Menos 1552. Em um instante, uma enorme menor bola de fogo veio voando pelo ar e atingiu Zhang Yang. Zhang Yang se virou rapidamente e refez a direção do projétil, descobrindo que o ataque vinha de um diabinho malévolo. Ao contrário desses diabinhos, os monstros de elite eram do tipo ataque mágico. Para piorar a situação, o alcance de ataque do monstro era muito grande. Era impossível atingir Zhang Yang a 20 metros de distância. Entre o monstro de elite e Zhang Yang, havia uma multidão de monstros amontoados, formando sua própria versão de linha defensiva, permitindo que o monstro atrás lançasse seus feitiços sem qualquer preocupação. Zhang Yang gritou para um Dreychotes. 100 tiros. Venham aqui. Um Dreychotes ouviu e obedeceu. Ele voltou para onde Zhang Yang estava. E aí? Está vendo aquele alto ali? Preciso que você ataque aquele monstro elite e o lance em minha direção. Entendido. Um Dreychotes imediatamente avançou e atirou no monstro. Assim que um Dreychotes conseguiu chamar a atenção do monstro de elite, este se virou para ele e disparou uma menor bola de fogo. Menos 2.500. Um Dreychotes se virou espontaneamente e correu de volta, levando o monstro para mais perto de onde Zhang Yang poderia iniciar seu ataque. Estando fora do alcance de tiro, o feitiço do monstro foi interrompido e ele foi forçado a se aproximar. Zhang Yang imediatamente lançou o menor provocar e forçou o diabinho malévolo a mudar seu alvo para Zhang Yang. O monstro parou no meio do caminho e imediatamente começou a entoar um feitiço.
Menor magia de colisão. Zhang Yang impediu com sucesso a conjuração do feitiço e também infligiu um efeito de menor silêncio por 3 segundos, impedindo o monstro de conjurar quaisquer outras habilidades durante a duração do efeito negativo. Incapaz de usar seu ataque mágico normal, o monstro recorreu à garra para atacar. 0. Como um monstro do tipo mágico, o Diabinho Malévolo tinha apenas cerca de 500 de dano físico. Depois de usar suas habilidades defensivas e passivas, Zhang Yang literalmente não sentiu nada. Com o ataque massivo do grupo, os 100.000 PV do monstro não eram motivo de preocupação. Em segundos, o grupo derrotou o monstro sem esforço. Assim que a segunda onda de monstros atacou, as classes que causaram mais dano foram os conjuradores. Eles eram os assassinos em área naturalmente, com menor chuva de fogo ou menor tempestade de granizos sendo capazes de infligir mais dano do que a menor barragem de um caçador. No entanto, a única grande desvantagem era que todos os conjuradores precisariam de MP para conjurar qualquer habilidade. Naturalmente, as magias em área eram as que consumiam mais MP. No máximo, um conjurador só podia conjurar cerca de 10 magias em área antes de precisar se retirar da linha de frente para restaurar seu MP. No entanto, no modo de batalha, os jogadores não podiam simplesmente sentar e beliscar lanches de recuperação. Para recuperar HP ou MP, eles só podiam depender de poções de espírito e MP, que eram bastante ineficientes. Desta vez, eram os caçadores que podiam exibir sua força, já que dependiam de pontos de foco para lançar habilidades. O foco se recuperava a uma taxa constante de 10 pontos por segundo. Os caçadores poderiam lutar o tempo que precisassem, desde que tivessem flechas suficientes em seu inventário. As habilidades de dano de um conjurador poderiam facilmente superar as de um caçador em um curto período de tempo. No entanto, conforme a luta se prolonga, os caçadores facilmente alcançam o dano total. Se um conjurador usasse equipamento com alto atributo espírito, poderia se igualar a um caçador em termos de dano total. À medida que a guerra prosseguia por 40 minutos, o número de monstros que saíam da fortaleza começou a diminuir. No entanto, o número de elites na zona de guerra começou a aumentar em frequência, de 100 monstros normais para cada elite, para 10 monstros normais para cada elite. A pressão da guerra aumentou drasticamente à medida que mais e mais jogadores começavam a morrer. Se 7 ou 8 diabinhos malévolos atacassem simultaneamente, até Zhang Yang seria torrado. Zhang Yang gritou, para trás. Para trás. Retirem-se. Deixem os NPCs tomarem a linha de frente. Morpg, Legendary Guardian capítulo 183, Nesgol. Aqueles com PV baixo podiam recuar e se recuperar facilmente, mas aqueles que estavam mortos só podiam assistir ao evento do Castelo de Jade Branco. É hora de deixar os NPCs se defenderem. Todas as 3 guildas recuaram e abriram caminho para que o exército de NPCs avançasse e assumisse a liderança na guerra. Um cavaleiro de armadura brilhante, montado num cavalo branco, correu até a frente do exército e gritou: soldados do Castelo de Jade Branco, lutem pelo Império. Lutem pela sua nação. Viva! Com um forte grito de guerra repentino, o exército de NPCs avançou e atacou o exército de monstros. Zhang Yang gritou: mate os demônios. A abordagem de Zhang Yang para usar o exército de NPCs à sua disposição era bastante diferente em comparação com os outros. Em contraste, do outro lado do campo de batalha, muitos outros jogadores estavam se escondendo atrás do exército, deixando os NPCs sofrerem o impacto do dano. Àquela altura, após 2 ondas de monstros, seu exército de NPCs havia sido reduzido pela metade, com os sobreviventes com pouquíssimo HP. Com o exército de NPCs na linha de frente, o lado de Zhang Yang tinha mais facilidade. Trabalhando em conjunto com os NPCs, os jogadores deste lado do campo de batalha estavam tendo muito mais facilidade para eliminar as ameaças que se aproximavam. A pressão havia diminuído significativamente. 50 minutos de guerra. Jing, o chefe da segunda onda, Nazgûl, apareceu. A notificação do sistema soou e um enorme demônio de 20 metros de altura surgiu. Era extremamente distinto, pois todo o seu corpo era vermelho. O demônio avançou em direção aos jogadores, causando fortes tremores a cada passo que atingia o chão. Os demônios menores pararam de aparecer. Nazgûl, cinza-prata, demônio. Nível, 52. HP,
12 milhões. Defesa, 500. WTF. Que monstro enorme. Ainda considerado um demônio. Pensei que demônios fossem, em sua maioria, do tamanho de humanos, disse Luz Estelar Infinita ao ver o monstro se aproximando. Se for esse o caso, então somos nós que somos miniaturizados. Seja por sorte ou acaso, seja lá como você queira chamar, Nagoa estava indo direto para Zhang Yang. Zhang Yang se virou e gritou para seus protegidos: preparem-se para lutar contra o chefe. Lembre-se de estratégia. Movam-se e espalhem-se. Todos os jogadores das 3 guildas começaram a se movimentar para formar uma enorme rede de informação para cercar o chefe. A rede consistia em 2 formações circulares, com o círculo interno preparado para lutar contra o chefe e o círculo externo pronto para enfrentar outros jogadores que pretendiam derrotar o chefe. Com as 3 guildas trabalhando juntas, exceto Lost Paradise, Lone Desert Smoke e Crimson Rage, que eram super guildas reconhecidas, nenhum jogador ousaria sequer tentar derrotar o chefe, a menos que T-Dominators e Skig formassem uma aliança para derrotá-los. Afinal, todos pertenciam ao Castelo de Jade Branco. Se você não os encontrasse em uma rua específica, acabaria encontrando-os em outra. Se quisessem tentar lutar pelo chefe, teriam que medir suas próprias capacidades primeiro. Menor carregar. Zhang Yang avançou como uma rajada de vento e colidiu com o chefe. Zhang Yang usou menor fúria sangrenta e ganhou 30 de fúria. Ele então imediatamente conjurou menor esmagamento destrutivo e menor defesa aleijada. Soltando algumas palavras sem sentido, Nazgûl gritou e começou a mover as 2 garras como um mestre de Tai Chi. Aparentemente, ele estava tentando lançar uma menor bola de fogo. Menos 3.552. Brum. A menor bola de fogo atingiu Zhang Yang diretamente, causando dano considerável. Mas não foi só isso. A menor bola de fogo parecia ter um efeito de área de efeito que fez com que um leque de fogo se espalhasse por 3 metros ao redor de Zhang Yang. Alguns outros tanques próximos a Zhang Yang receberam cerca de 4.000 de dano. O poder de ataque menor bola de fogo de Nazgûl era de cerca de 5.000. Com efeito AoE do ataque, outros tanques sofreram 450 mais de dano que Zhang Yang, já que não possuíam nenhum equipamento com capacidade de absorção de dano. Zhang Yang percebeu isso e rapidamente tomou uma decisão: todos os atacantes corpo a corpo, vão para as costas do chefe. Certifiquem-se de que todos fiquem a pelo menos 3 metros de distância de mim. Bang bang bum bum. Todos os jogadores de elite das 3 guildas começaram seus ataques ferozmente. Após 5 camadas de menor defesa aleijada, o chefe ainda tinha 300 de defesa, mas Zhang Yang tinha menor olho de águia. Para ele, qualquer monstro ou chefe que o enfrentasse teria defesa 0 depois que Zhang Yang acumulasse menor defesa aleijada suficiente. Para Zhang Yang sozinho, todos os ataques estariam tecnicamente em sua força máxima, sem nenhuma restrição. Um ataque restrito de Zhang Yang era tão forte que poderia deixar qualquer um de queixo caído. Sem falar de Crimson Rage ou Lost Paradise, até mesmo os jogadores de Lone Desert Smoke, que nunca se juntaram a Zhang Yang em seu grupo de elite de ataque, ficaram boquiabertos ao ver o quão devastador era o próprio mestre de guilda. Panda, você disse que Zhang Yu era um guardião, certo? Não. Não. Deve ser falso. Quero dizer, olhe só o estrago. Ouvindo outros membros da guilda tagarelando sobre as proezas de seu próprio mestre, os membros da Lone Desert Smoke ficaram honrados e orgulhosos. Mesmo quando não eram eles que tancavam o chefe, conseguiam sentir a glória e o orgulho de ter Zhang Yang como seu próprio mestre de guilda. 90%, 80%. Embora o HP de Nazgûl fosse pelo menos 2 milhões a mais que o do chefe anterior, Bangla, o lado de Zhang Yang era composto por 3 forças de elite da guilda. Seu poder de fogo era maior que o de Skiggs sozinho. Portanto, mesmo com mais HP que Bangla, o chefe estava morrendo em um ritmo mais rápido. Do outro lado do campo de batalha, os dominadores estavam parados, ociosos. Chefe, não vamos levar aquele chefe também? O cavaleiro humilde respondeu imediatamente, sem pensar: claro que vamos pegar aquele chefe. Não me importa se perdermos o outro chefe, precisamos pegar o de Zhang Yu. É ele que eu mais quero derrotar. Mas chefe, a própria Lone Desert Smoke de Zhang Yu tinha 2 outras guildas apoiando-o. São a Crimson Rage e a Lost Paradise.
Eu também acho que quando estávamos matando o chefe de Skig, eles provavelmente nos viram. Podemos eventualmente ter que enfrentar a hostilidade de 4 gramas. O jogador não se atreveu a terminar a frase. A mensagem foi claramente compreendida. Gentleman ponderou um pouco. Contanto que façamos o primeiro movimento, as guildas menores não ficarão de braços cruzados. Será como antes. HMPH. Como pude deixá-los levar o chefe tão facilmente? Preparem-se. Faremos nosso movimento com 20% de PV. Embora Zhang Yang tivesse controle total sobre o agro do chefe, ele ainda ocasionalmente conjurava a menor bola de fogo em uma direção aleatória. Toda vez que o chefe conjurava a habilidade, ela sempre causava 5.000 de dano aos outros jogadores. O dano era forte. Essa era a especialidade de um chefe de campo. Ele quase sempre possuía um forte dano em área. Embora os curandeiros estivessem fazendo o seu melhor, não conseguiram evitar completamente as mortes instantâneas. Baixas sempre ocorrem em todas as batalhas. Após cerca de 400 mortes, os jogadores conseguiram reduzir o HP do chefe para 20%. O humilde cavalheiro gritou: "Irmãos! Vamos levar o chefe!" Oh! Um exército de jogadores estava avançando em direção ao chefe. Zhang Yang imediatamente teve uma ideia e comandou suas tropas: "Abram, deixem-nos passar." Todos ficaram perplexos, mas obedeceram mesmo assim. Os jogadores ao redor abriram uma brecha e deram passagem aos jogadores dos dominadores. Zhang Yang se virou rapidamente e empurrou o chefe em direção aos dominadores. Com uma rápida menor carga, Zhang Yang estava bem no meio da multidão. Brum! O chefe lançou uma menor bola de fogo e atingiu Zhang Yang. Zhang Yang sofreu dano, fazendo com que jogadores próximos também sofressem. Os jogadores que possuíam apenas um conjunto completo de equipamentos verde-cobre teriam, no máximo, 4.500 HP. O ataque do chefe foi suficiente para matá-los instantaneamente. Para onde quer que Zhang Yang corresse, os jogadores dos dominadores eram abatidos como ervas daninhas. Bum! 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 Mensagens constantes de menos 5.000 de dano continuavam surgindo enquanto muitos jogadores eram massacrados. Tomando emprestada a força do chefe, Zhang Yang avançou contra a multidão de jogadores dos dominadores e matou mais de 1.000 jogadores de sua principal força de ataque. O humilde cavaleiro empalideceu rapidamente ao ver o que estava acontecendo. Mate. Mate Zhang Yu. Zhang Yang riu de suas palavras fracas e levou o chefe à morte de mais jogadores. Com reações rápidas, Zhang Yang sobreviveu ao ataque com menor parede de escudo, menor substituto e outras habilidades. A força dos dominadores não era tão grande quanto a das forças combinadas de 3 guildas, mas eles ainda ousaram se mover contra elas. Por sua vez, queriam incorrer na ganância de outras guildas menores ao redor. Como esses jogadores atacaram sem ninguém em particular para ser culpado por tentar roubar de uma super guilda, os dominadores puderam então prosseguir para o roubo. No entanto, Zhang Yang havia tomado emprestado a força do chefe e matado instantaneamente milhares de dominadores. Os jogadores gananciosos que deveriam ser colaterais no esquema frívolo ficaram tremendo de medo. Se os dominadores não conseguiram atacar o chefe, como poderiam fazê-lo? Os dominadores inicialmente tinham mais de 10.000 homens. Eles perderam cerca de 700 quando realizaram aquela façanha contra o chefe das Skig. Além disso, eles também perderam cerca de 300 homens enfrentando as ondas de monstros, mesmo depois de terem o exército de NPCs lutando na linha de frente. Finalmente, a união dos chefes Zhang Yang matou mais de 2.000 de seus jogadores. Os jogadores restantes foram drasticamente reduzidos para cerca de 7.000. O que mais lhes restava para lutar contra a aliança de 3 guildas? Do outro lado do campo, Skig entrou na briga, para se juntar à luta contra a T-Dominators. Largando tudo o que tinham nas mãos, os dominadores recuaram para o topo da encosta, deixando para trás mais 1.000 jogadores mortos. Foi como perder a carteira e voltar para casa, encontrando a casa incendiada, uma verdadeira série de eventos infelizes. O cavaleiro humilde batia os pés no chão, furioso. Ele jamais poderia prever que Zhang Yang realmente levaria o chefe até eles e usaria sua força para massacrar seus próprios homens. Como um efeito borboleta, uma ação leva a outra. Os dominadores haviam incitado com sucesso a ganância dos outros. Esse erro, o cavaleiro humilde, só conseguiu engolir sozinho. 5%, 3%,
1%, 0%. Nazgûl soltou um grito estridente e caiu, equipamentos e itens explodindo para fora dele no mesmo instante. Zhang Yang reagiu rapidamente e rapidamente pegou todo o equipamento brilhante e alguns livros de habilidades. Snowseeker e Crimson Fury apareceram num piscar de olhos e coletaram os itens o mais rápido que puderam. Mas não foram tão rápidos quanto Zhang Yang. Os únicos itens que conseguiram coletar foram alguns equipamentos de cobre verde. As coisas boas estavam todas no inventário de Zhang Yang. Mesmo estando em uma aliança, não estavam no mesmo grupo. Era por isso que, mesmo com o modo de distribuição de líderes de grupo, outros ainda teriam autoridade para saquear itens. Mestre da guilda Zhang. Snowseeker foi bastante direta. Sem dizer mais nada, estendeu a mão, gesticulando com expectativa. Zhang Yang riu. Relaxa, eu estava preocupado que as coisas boas pudessem ser roubadas por outra pessoa. Você tem olhos aguçados, cara. Não sobrou nenhuma peça de equipamento cinza-prata. Disse Fogo Carmesim, rindo baixinho. Zhang Yang deu a Crimson Fury e Snowseeker 3 equipamentos cinza-prata cada. São 8 no total. Vou levar um para a equipe e ficar com 2 para mim. Me dê um equipamento verde cobre para variar. Crimson Fury ficou bastante satisfeito e, de bom grado, deu a Zhang Yang 4 equipamentos verde cobre em troca dos 3 equipamentos cinza-prata. Para Lost Paradise, era extremamente raro obter qualquer equipamento cinza-prata de nível 50. Mesmo com um esforço extenuante e uma atitude obstinada, a guilda só conseguiu obter o equipamento cinza-prata após atacar 2 chefes da masmorra interior do castelo. Para eles, era a melhor conquista que poderiam alcançar. Todos sorriram de orelha a orelha enquanto Lost Paradise retornava às suas posições. Morpg, Legendary Guardian Capítulo 184, A Terceira Onda. A Buscadora da Neve não se satisfez tão facilmente quanto a Chama Carmesim. Após receber 3 equipamentos cinza-prata de Zhang Yang, sua palma permaneceu aberta para Zhang Yang. E os livros de habilidade? Para alguém do calibre dela, é claro que ela saberia que livros de habilidades eram muito mais valiosos do que equipamentos. Zhang Yang se fez de bobo, tentando ao máximo parecer indiferente. Que livro de habilidades? Não vi nenhum. A Buscadora de Neve tinha uma expressão que poderia ser chamada de sorriso, mas também não podia estar sorrindo. Entendo. Então eu deveria deixar você sair com água de perfume com mais frequência. Zhang Yang imediatamente levantou as mãos em sinal de rendição. Que vadia. Ele pegou um livro e o entregou a ela. Sem dizer mais nada, Zhang Yang se virou e correu de volta para sua posição. Ele havia pegado 3 livros de habilidades no total. Ele estava com muito medo de que aquela mulher pudesse ser mais gananciosa do que ele. De volta à sua posição, Zhang Yang pegou um livro de habilidades e um manto cinza prateado, entregando-os a An Shui. Diabo da Neve. Dê-me 100.000 peças de ouro como tributo. An Shui pegou descaradamente o equipamento e o livro de habilidades. Ela rapidamente vestiu o equipamento e aprendeu a habilidade. Ela se virou para Zhang Yang e piscou sedutoramente. Dinheiro? Não tenho, mas posso deixar você usar meu corpo em troca. Antes que tivesse a chance de responder, sentiu um arrepio repentino percorrer-lhe a espinha. Virou-se freneticamente e viu Sun Xiu encará-lo com um par de olhos que falavam da morte. Todos os seus músculos se contraíram, pois ele havia se esquecido completamente de que ela havia trazido a namorada. Os dois mal se falaram depois de saírem da delegacia. Deixando de lado o namoro, eles não se encontraram mais uma vez depois disso. O mesmo aconteceu no mundo virtual. Nada mudou, o que fez com que Zhang Yang quase se esquecesse de estar preso a Sun Xiu. Ele jamais imaginaria que até uma mulher com um coração tão frio quanto o gelo sentiria ciúmes. Mesmo que Sun Xiu não estivesse apaixonada por Zhang Yang, as palavras de An Shui a deixaram insegura. Como uma criança observando outra criança pegar um brinquedo que ela havia deixado de lado, ela observava atentamente. Mesmo que não gostasse muito daquele brinquedo, ficaria furiosa, já que aquele brinquedo lhe pertencia. Como ela pôde deixar qualquer outra pessoa tirá-lo dela? Zhang Yang pegou outro equipamento cinza-prata e o entregou a Sun Xiu. Cúbio de gelo. Tem um para você também. Umph. Pelo menos ele conseguiu acalmar um pouco as coisas. Zhang Yang ponderou um pouco. Essas duas beldades estavam mais ou menos no mesmo nível de Liu. Na verdade, poderiam ser pelo menos 3 vezes mais bonitas que ela. No entanto,
Dizem que a grama do vizinho é sempre mais verde, mas sempre se acredita que a terra natal sempre foi a melhor. O mesmo acontecia com ele, por mais bonitas que as duas fossem, ele sempre teria Liu em seu coração. Pelo menos por enquanto, ele tinha mais um item valioso em mãos. Zhang Yang pegou um livro de habilidades e o aprendeu. Rearmar, encerra imediatamente todas as habilidades com tempo de espera de 30 minutos. Relaxamento, 30 minutos. Essa habilidade pode ser aprendida por todas as classes. Se alguém não tivesse habilidades fortes para distribuir, Minor Rearm seria completamente inútil de aprender. Por outro lado, se alguém possuísse várias habilidades fortes, Minor Rearm serviria como uma habilidade divina. Zhang Yang ficou tão feliz que seu sorriso se estendeu até as orelhas. Tanque novato. Que habilidade você acabou de aprender? Wei Yan percebeu sua atitude suspeita e perguntou. Zhang Yang riu e postou a descrição da habilidade Menor Rearm para ela ver. Isso significa que você pode usar Menor Shield Wall 2 vezes seguidas, disse Wei Yan surpreso. O pequeno grupo de músicos de Zhang Yang também ficou sem palavras. Aimana. Que habilidade você aprendeu? Perguntou Wei Yan. An Shui também postou sua habilidade, Chuva Curativa, cura no máximo 10 jogadores em um raio de 10 metros. Cada alvo curado receberá uma cura equivalente a 200% do poder mágico do conjurador. Tempo de conjuração, 1,5 segundos. Tempo de resfriamento, 30 segundos. Forte! Gritou Dafodil da Hydreion. Ding! A terceira onda de monstros começou a sair da fortaleza Túculo. Enquanto conversavam, a fortaleza abriu suas portas pela terceira vez e inúmeros monstros começaram a sair correndo. Desta vez, os monstros eram cavaleiros montados em cavalos com cascos flamejantes. Vestiam armaduras negras completas com longas lanças de 2 mãos. Os monstros estavam em formação organizada. Os cavaleiros cavalgavam como um só, de forma ordenada. Pisadas podiam ser ouvidas tão altas quanto trovões, ecoando pelo campo de batalha como milhares de tambores soando simultaneamente. Semelhante às 2 ondas anteriores, os cavaleiros foram divididos em 2 categorias, normal e elite. A única diferença entre as duas era que as elites eram maiores em tamanho, tanto o cavalo quanto o cavaleiro. Qualquer um podia facilmente perceber a diferença apenas olhando para o grupo. Cavaleiros de armadura de metal, normal, demônio. Nível, 53. HP, 5.300. Defesa, 50. Capitão Cavaleiro de armadura metálica, elite, demônio. Nível, 53. HP, 100.000. Defesa, 300. Baque. 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 Como um mar de formigas pretas, a escuridão se espalhou pelo campo verde como uma praga. Bom. 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 Cada cavaleira possuía uma força tal que, ao balançar suas lanças, quase todos os tanques posicionados na linha de frente da defesa eram empurrados para trás. A linha de defesa era rompida instantaneamente. Esse efeito de recuo é diretamente afetado pelo valor de força do próprio jogador. Jogadores como Zhang Yang e Endless Starlight, que estavam bem equipados, possuíam alta força, então a distância de recuo era insignificante, enquanto os outros tanques eram imediatamente lançados para o céu. A linha de defesa foi quebrada instantaneamente, causando pânico em todos ao redor da formação fragmentada. Zhang Yang rugiu. Todos os tanques, reagrupe-se e reforme a linha de defesa. Outras classes, recuem. Repito. Outras classes, recuem. Quando os humanos estão em desordem, eles inconscientemente procuram algo como guia, e quando instruções diretas como essas são dadas, obedecem antes mesmo de assimilar o significado daquelas palavras. Em meio ao caos estrondoso, Zhang Yang rugiu como um farol. A maioria dos jogadores que ouviram seu chamado se acalmou rapidamente e formou uma linha de defesa secundária atrás do que restava da primeira. Desta vez, o exército dos NPCs foi acionado pela proximidade dos monstros e começou sua própria batalha com os cavaleiros que se aproximavam. Zhang Yang tentou o seu melhor para chamar a atenção do máximo de monstros possível para reduzir a carga sobre os outros tanques. Bom. Zuoji. Zhang Yang usou menor varredura horizontal e menor golpe trovejante, seguidos por outra menor onda explosiva. Sua fúria era semelhante à de uma máquina pesada derrubando pequenas árvores em uma floresta. Graças a isso, seus pontos de contribuição dispararam como um foguete,
chegando ao topo com pontos que dobravam a segunda colocada, An Shui. An Shui ficou em segundo lugar na lista de contribuições devido às suas habilidades de supercura. Com uma redução de 75% no custo de PM, a quantidade de cura que ela podia dispensar na guerra era de pelo menos 50% a 100% da de outros curandeiros nas tropas, já que ela podia durar muito mais. Um sacerdote é especializado em cura em massa. Com habilidades como menor vínculo de cura, menor orações de reparação, menor chuva de cura e muitas outras habilidades de cura multi-alvo, um sacerdote é realmente uma classe que poderia facilmente impedir que a morte reivindicasse suas vítimas. Menos 1632. Zhang Yang recebeu de repente uma quantidade significativamente maior de dano. Ele olhou para o peito e viu a haste de uma longa lança que o havia empalado, junto com outros dois jogadores atrás dele. Eles haviam sido espetados como um kebab humano. Menos 2931. Menos 2948. Os outros dois também sofreram danos. Clang. Um forte som metálico foi ouvido quando o cavaleiro puxou a lança de volta. O capitão cavaleiro de armadura metálica estava completamente coberto pela armadura metálica, apenas uma fenda expondo nada além de escuridão em seu interior. Zhang Yang não conseguia nem distinguir os olhos. Era apenas um vazio. Droga. Ele até tinha uma habilidade de perfuração forte. Em Milagre de Deus, a maioria das habilidades e ataques não atravessavam objetos. Assim como a habilidade do lança-chamas do terceiro chefe em Cripta Bangar, enquanto alguém estivesse no caminho, a pessoa atrás não sofreria dano. Foi por isso que Zhang Yang conseguiu usar o sistema bugado para matar o chefe em primeiro lugar. No entanto, havia algumas habilidades que podiam penetrar objetos ou jogadores. Veja este capitão cavaleiro, por exemplo. Seu ataque de lança penetraria facilmente em muitos outros jogadores se todos estivessem bem alinhados para ele. Kindula Elu. O monstro de elite grita algo sem sentido e empurra sua lança novamente. Minor bloquear. Zhang Yang enfrentou a lança que se aproximava com seu escudo. Violentas faíscas de luz voaram ao redor de Zhang Yang enquanto ele era jogado para trás um passo. O capitão cavaleiro de elite foi derrubado de costas sobre o cavalo, quase caindo da sela. Em termos de força, Zhang Yang era igual ao monstro. Ele só conseguiu empurrar Zhang Yang para trás um passo após ganhar um impulso considerável com a investida do cavalo. A área ao redor da fumaça do deserto solitário se acalmou rapidamente. Após se defenderem do ataque repentino do capitão cavaleiro, o período caótico passou rapidamente e os jogadores ao redor retaliaram rapidamente. Do outro lado do campo de batalha, as coisas não estavam indo tão bem quanto Zhang Yang. Sem jogadores fortes, a linha de defesa adversária foi rapidamente destruída, deixando os jogadores em completo caos. Quando a formação foi rompida, tornou-se mais difícil para eles se reorganizarem. Tiveram que recuar e depender do exército de NPCs para repelir a força invasora. No entanto, como o exército de NPCs não conseguia se curar, a maioria dos NPCs não resistiu por muito tempo e pereceu. Somente superguildas como as Kig conseguiram suportar a imensa pressão e reformar a linha de defesa depois de muita luta. Os gritos de guerra ecoavam pelo ar. Cabeças voavam, espadas se chocavam, todo o campo de batalha estava completamente tingido de vermelho sangue. O jogo utilizou seu motor de física hiperrealista para retratar essa guerra histórica e climática. Tudo nessa guerra era real demais para ser ignorado, mesmo sabendo que se tratava apenas de um jogo de realidade virtual. Os jogadores ainda sentiam o terror e o medo que ela trazia. Como nas guerras antigas, os bravos perseveravam e ganhavam mais fervor, enquanto os fracos só conseguiam se encolher atrás de cadáveres, tremendo de medo. Esse era o principal atrativo de O Milagre de Deus, seu hiperrealismo. Somente os verdadeiramente bravos se destacavam, enquanto os fracos e medrosos mostravam suas verdadeiras cores. A terceira onda de terror durou mais 50 minutos. Jing, o chefe da terceira onda, Nachus, apareceu. Relinho. Um som monstruoso que só poderia vir de um cavalo igualmente monstruoso pôde ser ouvido quando um enorme cavaleiro entrou no campo. Com cascos flamejantes, a fera chegava a ter 10 metros de altura e aproximadamente 13 a 14 metros de comprimento. A cada passo que o cavalo dava, o chão se erguia em cinzas enegrecidas, com chamas crepitando onde o cavalo havia pousado os cascos. O cavaleiro montado era o maior que Zhang Yang já vira.
O cavaleiro estava completamente coberto pela armadura de metal preto semelhante, enquanto empunhava uma lança idêntica, que media pelo menos 10 metros de comprimento. Cavaleiro demônio, Nashus, cinza prata, demônio. Nível, 53. HP, 13 milhões. Defesa, 500. Diferentemente dos outros dois chefes que Zhang Yang enfrentou, esse chefe avançou como vento em direção aos jogadores, deixando para trás um rastro de terra queimada. Uau! Olha! É o Eustad. Droga! É tão legal! Gritou Eianher ao ver a fera. Aia! Não se vire! Não se vire! Vem aqui! Deixa eu te dar um chute na bunda! Mas Nashu se virou e seguiu em direção à linha de defesa do outro jogador. Ela estava posicionada a pelo menos 4 a 5 quilômetros de Zhang Yang. Ak! Meu cavalinho! Meu cavalinho! Wei Yan'er olhou tristemente para Zhang Yang com olhos de cachorrinho implorando, Nobutanque. Vamos lá e matamos aquele chefe. Zhang Yang balançou a cabeça. Já havíamos conversado sobre isso ontem. Qualquer guilda que o chefe escolher terá todos os direitos sobre ela. A menos que nos convidem pessoalmente para a luta, não levantaremos a mão. Com forças limitadas, não podemos ceder nenhum homem para começar uma guerra civil. Quer ser igual a esse perdedor hipócrita? Se perdermos esta guerra, teremos que recomeçar 2 dias depois. A essa altura, outras cidades já teriam vencido. TCH. Novato mesquinho, disse Eian'er, relutante. Ela estava bastante interessada naquele cavalo. Aliás, ela sempre invejou o cavalo de guerra esquelético de Zhang Yang. Quando viu o estábulo glorioso carregando o chefe nas costas, como poderia não querer possuí-lo também? O Eian'er o fez beicinho com raiva, como uma criança de 3 anos a quem for negado um doce. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 185, A coleira do estábulo do inferno. Nesta onda, a guilda que conquistou o chefe era uma guilda chamada Placioflori, uma guilda de médio porte que tinha a capacidade máxima de membros de uma guilda de nível 1, com todos os 10.000 membros presentes no campo de batalha. No entanto, mesmo com tantos membros, nenhum deles era de calibre decente. O nível médio dos jogadores era de apenas 25. O jogador mais bem equipado tinha apenas um conjunto completo de equipamentos cinza-prata de nível 30. Simplesmente não era suficiente para enfrentar o chefe. Nashus tinha a mesma habilidade de penetração dos monstros menores. A longa lança avançava e atravessava os jogadores como uma série de maçãs caramelizadas em uma vara longa. A habilidade longitudinal causava mais de 5.000 de dano nos infelizes jogadores, o suficiente para matar pelo menos 7 a 8 jogadores. Embora essa habilidade fosse formidável, o chefe tinha outra habilidade ainda mais poderosa, um multivarredor. Um golpe certeiro com a lança causaria 5.000 de dano a todos os jogadores em um raio de 10 metros ao seu redor. A morte seria certa para qualquer um que não conseguisse escapar daquele raio. Em 1 minuto, o Palácio da Glória conseguiu reduzir apenas 12% do HP do chefe, enquanto sua força de ataque principal foi completamente eliminada. Os jogadores de nível mais baixo restantes tiveram dificuldade para atacar o chefe de nível mais alto. A maioria de seus ataques foi anulada, pois não conseguiam superar a defesa do chefe. Se a batalha continuasse, a guilda seria completamente derrotada antes que o chefe fosse derrotado. O mestre da guilda do Palácio da Glória estava em histeria. Quando a guilda viu o chefe vindo em sua direção, todos ficaram em êxtase. Mas assim que o chefe desferiu o primeiro golpe e o seguiu com uma habilidade de varredura, toda aquela euforia foi completamente substituída por completo desespero. Os itens de um chefe cinza-prata eram ótimos, mas pelo menos um deles precisava ter a capacidade de derrotá-lo primeiro. O Palácio da Glória desistiu do chefe. O chefe agora está livre para todos, gritou o mestre da guilda enquanto conduzia os sobreviventes restantes para um local seguro. Zhang Yang bateu o machado no chão e gritou para Undreichots. Vadia Nevada. Sigam-me. Undreichots. Tragam uma equipe de atacantes de longo alcance e sigam-me. Os monstros ao redor da área de Zhang Yang já haviam sido derrotados. A maioria dos jogadores já estava descansando, sentados no chão, mastigando seus lanchinhos de recuperação. Undreichots circulou pela multidão e recrutou alguns caçadores e conjuradores fortes. Um por um, os jogadores recrutados invocaram suas montarias e seguiram Zhang Yang até o chefe. Ei! Tanque novato! Lembre-se de trazer o cavalinho para mim! Gritou Eian'er.
Derrotar o chefe não era a única intenção da Lone Desert Smoke. Crimson Rage, T-Dominators e Skig já haviam despachado seu próprio grupo de elite de atacantes. Outros que tinham a capacidade de matar o chefe, como os Quatro Grandes, e outros menos conhecidos, como Lost Paradise e Miracle Garden, também se juntaram à briga. Em pouco tempo, cerca de 10 grupos de jogadores avançaram em direção ao chefe. Todo o grupo que se aproximava era composto por 2 tanques e um grupo de atacantes de longo alcance, seguidos por alguns curandeiros. Eles já tinham aprendido a lição quando o primeiro e o terceiro chefes estavam eliminando suas classes corpo a corpo como se estivessem quebrando um galho. Zhang Yang parou seu cavalo 50 metros antes do chefe e gritou: "Pessoal, o inimigo está à nossa frente. Sugiro que não lutemos entre nós, mas sim nos unamos para derrotar esse chefe durão. Vamos lá. Quem chegar primeiro, será atendido. Quem conseguir qualquer equipamento terá direito a ele sem contestação." Se todos quisessem que sua cidade fosse a melhor do mundo, todos teriam que se unir. Teriam que suprimir a ganância por saques e, em vez disso, saciar a sede por honra. Todos tinham os mesmos pensamentos de Zhang Yang e estavam alinhados com ele. Afinal, aqueles que foram enviados para derrotar esse chefe eram membros de elite de suas respectivas guildas. A partir de então, ninguém suportaria sofrer perdas. Zhang Yang viu que todos tinham alguém que aceitava sua sugestão e ficou satisfeito. Zhang Yang correu até o chefe e começou a lutar. Em sua mente, ele estava bastante feliz, não por causa da união, mas porque sabia que seria ele quem levaria todas as coisas boas. Sua velocidade e reação atléticas não eram algo que ele havia conquistado de repente. Ninguém poderia ser tão rápido quanto ele. Mesmo assim, é de mau gosto carregar tudo o que vê pela frente. Em vez disso, ele poderia pelo menos pegar todos os realmente bons primeiro. Nashus ainda perseguia os membros do Palácio da Glória e, na perseguição, perderam mais 1000 jogadores. A situação já era ruim para eles, mas o chefe precisava jogar mais sal em suas feridas. Eles não estavam mais correndo de volta para a colina como crianças chorando por suas mães. Já haviam largado as espadas e fugiam com o rabo entre as pernas. Enquanto Zhang Yang já estava na zona de agressividade no chefe, este ignorou a ameaça, pois ainda estava preso aos membros do Palácio da Glória. Zhang Yang imediatamente desinvocou sua montaria e deslizou pelo campo de batalha com menor investida. Menor provocar. Maior. Imune. Menor fúria do sangue. Raiva mais 30. Menor varredura horizontal. Ataque normal. Menos 1423. Menos 2983. O efeito de menor defesa aleijada no chefe já havia expirado há muito tempo. Apenas Zhang Yang era capaz de causar mais de 3000 de dano enquanto o chefe ainda tinha 600 de defesa. Apenas Zhang Yang, o jogador com uma arma amarelo-dourada e uma passiva de defesa ignorada de 50%, menor olho de águia, conseguia fazer isso. Assim que outros jogadores testemunharam a destreza de Zhang Yang, todos instintivamente pularam ao ver o dano ridiculamente alto. Após 2 ataques, Nashus finalmente voltou sua atenção para Zhang Yang. O chefe ergueu sua lança no ar, pronto para atacar Zhang Yang. Não havia como evitar, a principal força de ataque do Palácio da Glória havia sido eliminada anteriormente. Os jogadores restantes só conseguiam causar dano anulado, já que seu próprio poder de ataque era incapaz de superar a defesa do chefe. O agro que qualquer um deles gerava era tão baixo que 1 minuto de ataque foi facilmente superado pelos 2 ataques de Zhang Yang. Menor bloquear. Zhang Yang ergueu o escudo e bloqueou o ataque. Uma vez interrompido, o efeito perfurante não foi implementado e os jogadores protegidos atrás de Zhang Yang continuaram a aplicar seus ataques. Atenção! Não fiquem na fila comigo. Por favor, ataquem a 30 metros de distância. Essa é a maior distância possível. Caros amigos de outras guildas, não se esqueçam de definir o modo de ataque para invasão à cidade. Em Gold's Miracle, havia muitos tipos de modos de ataque para se adequar a diferentes situações. Por exemplo, na 8ª Guerra Mundial em todo o servidor, se você alternasse para o modo Server Raid, seu ataque em área de efeito só causaria dano a jogadores de outros servidores. Outro exemplo é a guerra atual, que envolve jogadores de uma cidade inteira. O modo City Raid faria com que o ataque deles atingisse apenas o inimigo, em vez de um ao outro. Isso era para evitar conflitos indesejados. Há também outros modos de ataque,
como o Gyuhide, partir ataque ataca 1-1. Assim que Zhang Yang terminou de falar, ele olhou para um Blue Gentleman. O humilde cavaleiro mudou de expressão repentinamente e gritou, por que você está me olhando, Zhang Yu? Pareço um homem que rejeita o bem maior? O xamã celeste bufou levemente e olhou nos olhos de Zhang Yang. Ambos trocaram olhares e assentiram, concordando instantaneamente em fazer uma coisa, formar uma aliança após a guerra e matar os dominadores. Mais de 10 guildas começaram a enviar seus tanques para atacar o chefe. Não era porque temiam que Zhang Yang não conseguisse lidar com o chefe sozinho e morresse logo em seguida. Pelo contrário, era porque seus atacantes de longo alcance e outros jogadores que não fossem tanques eram fracos demais para suportar qualquer ataque do chefe. Se não enviassem ninguém para atacar o chefe, como poderiam saquear qualquer equipamento quando o chefe morresse? Inicialmente, nenhuma das guildas conhecia o potencial ou as capacidades de Zhang Yang. Ninguém ousou baixar a guarda. Mas quando deram uma olhada rápida na lista de danos, seus olhos se arregalaram, sem saber se estavam lendo errado ou se de repente tinham visto uma mulher nua dançando do outro lado da rua. Será que este guardião está com turbo, nitro ou qualquer outra coisa que torna um carro super rápido? Que diabos? Seu dano era tão alto que ele estava no topo do ranking. Ele até havia deixado uma lacuna enorme entre ele e o segundo colocado. O efeito do menor olho de águia fica mais forte à medida que a defesa do chefe aumenta. Além disso, a arma em sua mão era de nível amarelo-dourado. Embora parecesse que Zhang Yang estava focado no chefe, ele estava, na verdade, prestando atenção ao que o cercava. Ele queria impedir que alguém atacasse suas costas, especialmente os dominadores. Deixá-los proteger sua retaguarda era como depender de um macaco para proteger suas bananas. Para Zhang Yang lutar bravamente na linha de frente, ele obviamente tinha um triunfo contra aqueles bastardos trapaceiros, a menor sombra do vazio. Após ativar a habilidade, seu personagem deixaria a batalha imediatamente e entraria em outra dimensão onde ninguém poderia atacá-lo e vice-versa. No entanto, era seu triunfo e, se possível, ele não queria expor sua habilidade. Com o enorme poder de suporte de Yan Shui e as altas habilidades de defesa e imunidade a ataques de Zhang Yang, contanto que tivessem tempo suficiente, ambos seriam suficientes para matar o chefe lentamente. No entanto, os jogadores ao redor eram bastante gananciosos e ferozes. Todos atacavam com força total, fazendo com que o HP do chefe caísse como de uma criança descendo por um toboágua. 70%, 50%, 30%. O HP do chefe estava prestes a acabar. Muitos jogadores atacantes e guildas menores estavam no círculo externo, e tudo o que podiam fazer era olhar com inveja. No entanto, havia muitas guildas fortes atacando o chefe juntas. Ninguém mais ousou atacar, pois corriam o risco de ofender várias guildas ao mesmo tempo. 10%, 5%, 0%. O chefe caiu do cavalo e bateu com força no chão, causando um leve tremor em todas as direções. Naquele instante, cerca de 20 itens saltaram e caíram no chão. Saques. Os tanques que estavam mais perto dos saques se abaixaram e pegaram todos os itens que conseguiram. Desta vez, todos foram mais espertos. Eles mudaram o modo de saque para a coleta geral. Os olhos de Zhang Yang ficaram mais rápidos e, com um movimento rápido, ele pegou 3 itens. Todos os 20 itens que estavam no chão não duraram mais de um segundo, indo parar rapidamente nos inventários dos jogadores. A atmosfera no campo era bastante mista. Aqueles que conseguiram itens cinza-prata ficaram eufóricos, enquanto os que conseguiram itens verde-cobre ficaram decepcionados. No entanto, havia outros que ficaram até devastados por não terem conseguido pegar nada. Se fossem mestres de guilda, tudo bem, mas se fossem membros regulares da guilda, certamente seriam repreendidos por seus mestres de guilda quando retornassem de mãos vazias. Zhang Yang invocou o cavalo de guerra esquelético e montou em suas costas. Todos voltem às suas posições originais imediatamente. A quarta onda de monstros surgirá em apenas mais 2 minutos. Após a terceira onda de monstros, todos entenderam como o sistema de guerra funcionava. A onda de monstros surgirá continuamente por 50 minutos e cessará após esse período. Haverá um período de 10 minutos para os jogadores matarem o chefe. Após 1 hora, a próxima onda surgirá. Snowseeker aproximou-se de Zhang Yang e perguntou, Zhang Yu, mestre da guilda, você conseguiu alguma coisa boa? Zhang Yang riu.
E você? Ambos trocaram olhares e mantiveram os lábios selados. Mesmo sendo aliadas, as duas guildas não eram da mesma guilda, e compartilhar seus resultados só causaria problemas mútuos. De volta ao local onde sua guilda guardava, Wei Yan gritou ao ver Zhang Yang retornando. Então, cadê meu cavalinho? Cavalinho. Cavalinho, onde estás? Fique quieto, seu pirralho irritante. Disse Yan Shui. Justo quando Wei Yan estava prestes a fazer birra, Zhang Yang riu. Tive muita sorte. Olha só. Ganhei uma coleira do lugar do inferno. Sério? Disse Wei Yan com os olhos arregalados. Zhang Yang postou a descrição do item e compartilhou com todos. Um pequeno grupo tinha no máximo 10 jogadores, e a cada 5 pequenos grupos formava-se um grupo, e a cada 20 grupos formava-se uma expedição. Aqueles que estavam no mesmo pequeno grupo que Zhang Yang eram os mais próximos dele, com mais 2 jogadores extras, Defiant e Monkey News. O resto do grupo estava lá apenas para preencher a lacuna, coleira do Castelo do Inferno, montagem terrestre. Uso, invoca ou desinvoca um posto do inferno para um jogador cavalgar. Tempo de invocação, 2 segundos. Nível requerido, 30. Limitado ao primeiro uso. Meu. Me dê. Meu precioso. Wei Yan gritou. Zhang Yang balançou a cabeça e disse, este item será colocado no leilão da guilda. Compre-o com seus pontos de contribuição. Wei Yan bufou enquanto se aproximava. Zhang Yang olhou para ele com uma cara de cachorrinho fofo e lamentável. Por favorzinho. Zhang Yang riu. Não me olhe assim. Este item precisa ser comprado com pontos de contribuição da guilda. E se eu ver outros com pontos de contribuição maiores? Se eu simplesmente desse este cavalo para você, estaria tratando o resto da guilda de forma bastante injusta. Mas meus pontos são maiores que os seus. Sou maior que minha prima irmã Sun. Zhang Yang balançou a cabeça. Eu tenho o cavalo de guerra esquelético, então não vou competir com você. Só falta o seu primo e aquele cúbio de gelo. Apresse-se e convença-os. Vou vender um item logo. Wei Yan correu rapidamente até Sun Xiao e Yang Yinshui para convencê-las com todas as suas forças. Pelos lábios trêmulos de Yang Yinshui, parecia que ela havia feito um acordo diferente. Zhang Yang então postou a coleira do Castelo do Inferno no canal da guilda e disse, atenção, membros da Fumaça do Deserto Solitário. Este item foi saqueado na luta contra o chefe há menos de 5 minutos. Agora, de acordo com as regras, todos podem participar e dar lances. Vocês podem usar seus pontos de contribuição da guilda acumulados para comprar este item. Lembre-se, apenas pontos de contribuição da guilda são aceitos. Não quero ouvir falar de moedas de ouro ou dinheiro. Esta é uma guilda, não um mercado livre para ostentar suas riquezas. A guilda só reconhecerá seus pontos de contribuição. Nada mais. Nada menos. Certo. Todos podem começar a dar lances pelo item. Se a mesma quantidade de lances for dada, o mais rápido será selecionado. Mais uma coisa, além de dar lances, ninguém tem permissão para usar o canal da guilda. 200 pontos de contribuição da guilda serão deduzidos por essa infração. Todos em Lone Desert Smoke ficaram surpresos. Com base no procedimento operacional padrão, itens super raros seriam automaticamente compartilhados entre os oficiais da guilda e não entre os membros regulares. Basta dizer que os equipamentos aço negro e cobre verde, juntamente com uma quantidade exorbitante de pontos de experiência, todos dropados pelos monstros, já eram suficientes para satisfazer a todos na guilda. Agora, eles tinham as qualificações necessárias para participar do leilão de itens raros. Zhang Yang claramente havia conquistado o coração dos membros apenas por compartilhar o saque. Pontos de contribuição da guilda. Droga. Todos começaram a lamentar e chorar. Se soubessem antes que os pontos poderiam ser usados em eventos como este, já teriam feito isso como rotina diária. 100. 2001 300. 500. Todos gritaram os pontos de contribuição para dar lances no cavalo. 1200. Wei Yan gritou o número que qualquer um poderia esperar ter. Zhang Yang seguiu o fluxo. 1200. Mais alto. 1200 indo uma vez. Indo 2 vezes. 1200. Alguém? O canal da guilda permanece em silêncio. Vendido. Parabéns ao jogador Drizzler por obter a montaria.
Shots, de 2.200 pontos de contribuição do personagem Drizzler. Mesmo sem conseguirem colocar as mãos na montaria, eles ainda estavam cheios de ânimo e entusiasmo. Nenhum deles ficou descontente com o resultado. Sabiam que um dia, eles também poderiam colocar as mãos em um item raro. Tudo o que precisavam eram pontos de contribuição da guilda. Usando esse método de distribuição, todos eram iguais. Nenhum oficial da guilda poderia receber tratamento especial. Eles teriam que depender de missões da guilda e invasões de masmorras para acumular seus pontos. No geral, era bastante justo para todos. Zhang Yang pegou mais 2 equipamentos cinza-prata deixados por Nachos e os leiloou no canal da guilda. Antes de começar, Zhang Yang aconselhou An Shui e o resto de seu grupo a não participarem do leilão. Essa forma de compartilhar suas riquezas era uma ótima maneira de aproximar todos. Um modo ataque a todos. Nos capítulos anteriores, usei o termo fogo amigo em vez de ataque a todos. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.